Fala pessoal! E aí pessoal, aqui é Israel Costa, sou um mentor de inteligência emocional. Minha função é te ajudar a usar as emoções com inteligência. Eu tô aqui, tá? Eu não gosto de fazer edição de vídeo, então vocês vão reparar que eu vou ser o mais natural possível, eu sempre sou assim. E eu prefiro assim, porque quanto mais natural eu for, mais vocês vão conhecer a minha realidade. E eu não quero que ninguém assista meus vídeos, me assista aqui, assista no Instagram, enfim, sem saber quem eu sou de verdade. Então eu vou fazer de modo totalmente transparente. E agora vamos entender como que você consegue ter uma vida melhor com 3 passos, né, em 3 etapas. O maior problema é que as pessoas pensam, eu quero ter uma vida melhor, mas ela não define um parâmetro para seguir, ela não define o que ela vai fazer para melhorar a vida. E se ela não define o que ela vai fazer, ela fica apenas naquele sonho utópico de vida boa, e isso nunca vai acontecer. Então eu vou te ensinar aqui como você consegue definir isso em etapas. E para isso nós vamos agora para o meu Evernote. Indo agora para o meu Evernote. Vamos lá. Como mudar sua vida em 3 etapas. Estava lá embaixo porque eu estava montando esse estudo hoje. Vamos lá. Então, como mudar sua vida em 3 etapas. Será que dá para mudar a cor disso daqui? Não dá para mudar a cor disso aqui. Que pena, eu queria mudar, ia ficar legal. Vamos lá. Primeiramente, isso daqui, gente, é um resumo que eu faço para eu não me perder, tá bom? Porque eu, quando começo a falar, eu me empolgo, então se eu sair muito daqui, eu vou longe. Então, na dúvida, eu deixo tudo anotado para não me perder. Vamos lá. Pare de enxergar somente a árvore e comece a ver a floresta. O que quer dizer isso? Pare de olhar somente para um ponto. Às vezes nós nos concentramos tanto em um ponto e esquecemos de enxergar um todo. Esse todo é chamado no mundo do empreendedorismo como visão globalizada. Visão globalizada nada mais é do que enxergar um todo. Enxergar todo o campo. Enxergar todo o campo, tá? Ou, para quem quer uma referência de livro bem legal sobre isso, tem O Líder 360 graus. Cadê graus aqui? Acho que é aqui que faz. É aqui? Não, não é. Aqui. O Líder 360 graus. Foi um livro que eu li em 2014, 2015 no máximo. Esse livro, ele me deu uma noção do que é enxergar 360 graus. Deixa eu colocar aqui só o livro, né? Livro, O Líder 360 graus. Esse livro, ele realmente me deu uma noção bem interessante sobre como enxergar além do nosso campo de visão natural, o nosso campo de visão normal. E quando nós começamos a enxergar dessa forma mais globalizada, nós começamos a ver coisas que antes nós não estávamos enxergando. Enxergar coisas na equipe. Inclusive, para quem é líder, eu vou dar um segredo. Comece a entender o conceito de princípio da exceção. Exceção é com C cedilha. Como eu falei para vocês, eu estudei até a 3ª série forte. Princípio da exceção. O princípio da exceção, ele se baseia no seguinte. Vamos lembrar na nossa época de escola? Nossa época de escola tinha o aluno mais... Deixa eu só tirar isso aqui, não precisa tudo ficar azul, né? O aluno mais inteligente e o aluno mais bagunceiro, certo? Toda sala tem o aluno mais inteligente e o aluno mais bagunceiro. Por coincidência, a professora guardava o nome do aluno mais inteligente e guardava o nome do aluno mais bagunceiro primeiro. Mas por quê? Por que ela guardava do mais inteligente? Porque ele era o mais inteligente, ele se destacava por cima. Se destacava por cima.
E o mais bagunceiro se destacava por baixo. E o restante? O restante estava na média. E média não se destaca. Média não se destaca. Se a média não se destaca, não adianta. A professora nem vai saber quem está na média. Só vai saber lá para o meio do ano, lá para agosto, muitas vezes, ela vai saber o nome de todo mundo que estava na média. Mas primeiro ela sempre vai lembrar dos alunos mais inteligentes e dos alunos que bagunçam mais. Isso é princípio da exceção. Como que você aplica isso numa empresa? Simples. O cara que bate, aliás, que supera todas as metas e o cara que não bate meta nem do almoço, sabe? O cara não nem almoçar, o cara sabe fazer direito. O cara não faz nada direito. Você vai lembrar realmente desse cara, mas você tem que entender por que esse aqui está dessa forma. Por que esse cara não bate meta de nada? Porque esse cara não vende, esse cara não cumpre horário, esse cara ele chega atrasado, esse cara, sabe? Por que esse cara aqui é tão inútil na empresa? É por culpa dele mesmo? O cara não presta? Às vezes é, às vezes não. Às vezes a culpa é sua como líder. E na maioria das vezes a culpa é do líder. Se alguma merda está acontecendo na empresa, entenda que a culpa é do líder. Seja porque ele contratou errado, seja porque ele treinou errado, seja porque ele não mandou embora a pessoa que já deveria ter sido mandada embora. De alguma forma, a culpa é do líder. O que o líder tem que fazer? Analisar o que ele pode fazer para melhorar. Mas enfim, não era disso que eu ia falar. O que eu ia falar era sobre um diretor que eu tive. Eu faço questão de falar o nome dele porque foi um cara que impactou positivamente, muito positivamente minha vida. E eu acredito muito naquele versículo bíblico que fala: dá honra a quem tem honra, ou a quem merece honra. E esse cara merece muita honra, o cara é foda. Se vocês tiverem um dia a oportunidade de contratar um advogado em São Paulo, esse é o cara. Chama Dr. Gilberto Bento Júnior. O cara é fantástico, fantástico. Foi um diretor, foi meu diretor, foi meu mentor, né, e um cara fantástico. E uma vez, né, ele parou, né, eu era supervisor de vendas, né, supervisor comercial na empresa dele, em uma das empresas dele, né? E ele falou muito, né, sobre a minha forma de agir e minha forma de pensar, a forma que eu agia e a forma que eu pensava, a forma que eu tomava determinadas decisões e qual era o meu parâmetro. Por quê? Porque eu tinha um conceito de persuasão, eu dava treinamentos de persuasão. Lembrando que aqui até aqui eu já era terapeuta formado, eu já tinha formação como terapeuta. Deixa eu colocar aqui, antes, tá? Eu já era terapeuta, eu já era palestrante, né? Eu vou colocar aqui treinador, treinador e palestrante, formado pelo incrível Ricardo Ventura, um cara sensacional também. Então eu já era terapeuta, eu já era treinador e palestrante, eu já ministrava cursos de persuasão, eu dava treinamentos de venda fantásticos, né? Com modéstia à parte, eu nunca fiz um treinamento igual ao que eu dava. Um treinamento tão bom de vendas como o que eu fazia com as pessoas. Eu ensinava sobre a mente, como a mente funcionava, como a mente reagia, dava um treinamento de gatilhos mentais, enfim, era algo fantástico. Eu não conheço alguém que tenha dado um treinamento como eu dava. Então eu era um cara foda, eu era um cara foda mesmo, eu não era qualquer um, eu não era um cara que qualquer pessoa, sabe, conseguia superar. Se antes eu não era, imagina agora. Mas antes eu não era um cara que qualquer pessoa consiga superar. E gente, eu não tenho problema com autoestima, tá?
Eu falo, quando eu falo o que eu sou bom, eu falo que eu sou bom e pronto. E não tem essa de, ele não é humilde, ele não é modesto, falta humildade. Não, não falta humildade. Humildade é reconhecer quem você é, não é se enxergar por baixo. E eu era foda, eu vou falar que eu não era. Aí seria falsa humildade. Então, eu dava treinamentos assim sensacionais. E ele veio falar sobre a minha forma de agir com a equipe e a minha forma de pensar, como eu pensava na época. Por mais que eu tinha um monte de informações, por mais que eu tivesse muito conhecimento sobre a mente humana, eu ainda tinha uma forma de agir e pensar atrasada mediante o potencial que eu tinha. E esse cara, o Dr. Gilberto Bento Júnior, enxergou esse potencial em mim. E quando ele enxergou esse potencial, ele queria explorar esse potencial. Ele queria falar para mim, Israel, você pode muito mais. Então por isso eu estou passando para vocês, tá, algo que se ele cobrasse como mentoria, ele ia cobrar uma fortuna. E tudo que ele me falou poderia ter sido cobrado uma fortuna. Outras pessoas, para falar muito menos, cobram uma fortuna. Eu conheci mentores que cobram na faixa de 10 a 15 mil reais para me contar o que ele me contava nos almoços. Tá? Então, ele realmente fez questão de passar para mim, de multiplicar o conhecimento dele. Primeira coisa que ele reparou que eu não olhava para ele como igual. Eu olhava para ele como alguém, como se ele fosse alguém superior. Tá? E ele, o cara tinha um carrão, o cara tinha um comportamento incrível, o cara tinha, ele tinha dinheiro porque o cara é bem sucedido, o cara é foda, né, em diversas áreas do direito. Teria a capacidade de ser professor nas maiores universidades de direito do Brasil, mas ele era extremamente de boa. Ele, para vocês terem uma ideia, né, várias revistas, eu acompanhei ele dando uma entrevista para o UOL, mas várias outras revistas, vários outros sites, sabe, da mídia, ligavam para ele para fazer perguntas, para entrevistá-lo sobre matérias do direito, para ele expressar opinião. O cara era muito bom. Então eu olhava para ele e falava, poxa, o cara é referência na área do direito, sabe? As pessoas o olham como referência, as empresas o olham como referência, a mídia o olha como referência. Então eu enxergava num pedestal. E ele colocou para mim o seguinte, quando eu olhava como superior e tratando ele como superior, como eu vou conseguir sentar à mesa com ele? Como eu vou conseguir estar ali dividindo o prato com ele, conversando com ele de igual para igual? Como eu vou chegar de igual para um cara que eu considero superior? O cara que você considera superior, talvez, você olhe para ele e a verdade é que enquanto você considerá-lo superior, você nunca vai estar no ciclo de amizade dele. Porque nós temos o costume de nos relacionar com quem é igual, com quem tem um patamar parecido conosco. E se eu tenho alguém que é superior, se eu tenho alguém que está acima do meu patamar, eu não vou me relacionar com ele, eu nunca vou ser amigo de alguém que eu considero superior. Então, primeiro conceito que ele me passou, se eu considero alguém superior, nunca poderei ser amigo dele. É simples. Se você considerar alguém superior a você, você não vai ser amigo dessa pessoa, ponto. Quer ser amigo de um cara foda? Comece a se enxergar como alguém foda, comece a perceber a fodacidade que existe em você. Senão não adianta, você não vai ser amigo de pessoas que estão num patamar alto. Ah, Israel, mas o cara é bom em tanta coisa, você também é, só que você não é bom naquilo que ele é bom. E ele não é bom naquilo que você é bom. Às vezes você vai ter habilidades que ele não tem, e ele tem habilidades que você não tem. Só que o problema é que você fica olhando tanto para a habilidade que ele tem, que você não olha para a habilidade que você tem. Então, não adianta. Se você ficar olhando para alguém, sabe, como o pica das galáxias, você nunca vai sentar na mesa com ele. Você nunca vai na casa dele e ele nunca vai na sua casa. Para você ter a capacidade de ir à casa de uma pessoa, você tem que ser igual a ele. Você vai chamar qualquer pessoa para ir na sua casa? Alguém que é muito inferior a você? Provavelmente você nunca chamou. Agora você quer que ele chame? Ele também não vai chamar. Esse negócio de chamar fã para casa já ocasionou em muita morte de ídolo, viu?
Agora chamar pessoas de igual para igual, chamar pessoas ali do mesmo patamar, aí faz sentido. Também não queira ser muito admirado, não queira ser admirado pelos seus amigos. No dia que seus amigos começarem a te admirar demais, você deixa de ser amigo deles. Aí quase todo dia, por conta disso, por conta que eu enxergava ele no patamar superior, ele me convidava para almoçar com ele. E a verdade é que almoçar com ele sempre foi uma aula para mim. O cara tinha muita coisa para me ensinar. Muita coisa, o tempo inteiro. Ele sempre me ensinava coisas sobre como que uma pessoa próspera pensa, como que um empreendedor pensa. Eu ainda não tinha cabeça de empreendedor, gente. Eu era treinador, eu era palestrante, eu era terapeuta, eu dava cursos de persuasão, mas eu não era empreendedor, eu não tinha cabeça de empreendedor. Eu não era empresário. Eu não tinha empresa, nunca ninguém trabalhou para mim. Pessoas já trabalharam comigo. Eu já tive uma empresa e me ferrei porque não tinha mente de empreendedor. Antes disso eu falei uma empresa. E por que eu falei? Eu fui confiar em uma pessoa errada. Por que eu confiei em pessoa errada? Porque eu não tinha cabeça de empreendedor. A culpa foi dele? Não, a culpa foi minha. Eu que confiei nele. Se eu confiei nele, a culpa é minha. Então, por melhor que eu fosse, aqui eu tinha, né, eu tinha muito mais coisa. Se eu fosse pegar os treinamento de liderança, eu ministrava treinamento de liderança, de liderança, técnicas de reunião, técnicas de feedback. Tanto que isso aqui ele nunca precisou falar pra mim. Ele nunca precisou me cobrar, Israel, você deu um feedback zoado. Não, porque eu dava aula sobre feedback. Eu ensinava sobre feedback, não tinha problema referente a isso. Né? Eu ensinava, dava aula de hipnose. Quem quisesse aprender hipnose, eu ensino hipnose. Sabe? Ensinava meditação. Mindfulness. Aliás. Mindfulness. Ensinava meditação. Ensinava técnicas de respiração. Tudo isso eu podia ensinar um monte de coisa. Mas eu não era empreendedor. Então era uma coisa que ele estava me ajudando. E ele me ajudava muito. Ele abria a minha mente de uma forma absurda. A cada conselho que ele me dava sobre postura, comportamento, atitude, só que o problema é que sempre que ele me dava um conselho, eu vinha com, mas é que, e justificava, mas é que, eu confiei em uma pessoa e fali. Mas é que eu já fui traído por amigos. Mas é que eu vim de uma família. Família humilde. Mas é que eu sou ex-morador, na época ainda morador, de Carapicuíba. Era a cidade que eu morava. Mas aqui, eu sempre estudei em escola pública. E eu sempre vinha com um mais aqui. Mais aqui, mais aqui, mais aqui. E esse mais aqui me impedia de crescer. Esse mais aqui me impedia de prosperar. Mais aqui me impedia de entender como é que as pessoas prósperas pensam. Como que eles raciocinam. Uma das maiores lições que eu tive foi que pessoas prósperas não têm medo do silêncio. Foi uma das melhores sacadas que eu tive. Uma das melhores sacadas que eu tive foi: pessoas prósperas não têm medo de silêncio. Aliás, é importante colocar isso aqui, ó. Vamos deixar claro aqui, ó. Pessoas prósperas não têm medo do silêncio.
Então você ficar quieto em alguns momentos é bom. Ficar quieto, apenas ouvir, apenas prestar atenção no que está acontecendo. Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Quando ele me cobrava resultado, eu era supervisor. Vamos lembrar, tá? Vamos voltar aqui, ó. Vamos lembrar. Aqui. Eu era supervisor comercial, certo? Então ele vai me cobrar resultado. Quando ele me cobrava resultados, eu vinha com o mesmo discurso. Mas aqui, a equipe não faz o que eu mando. Mas aqui, as pessoas querem um valor. Valor não, querem um pagamento antes mesmo de começarem. Mas é que as pessoas vêm cheio de desculpas. Mas aqui é difícil falar com o Big Boss da empresa. É isso, né? Big Boss da empresa. É isso mesmo? Acho que é. Aqui eu não sou muito bom em alemão, então, sabe? O chefão. Chefão. Vamos colocar aqui. Chefão da empresa. Né? Tá difícil falar, só fala com a secretária, só fala com o assistente, só fala com o assistente do assistente, só fala com o reserva do gandula, sabe? Mas nunca chega no técnico. Então, é difícil falar. E eu vinha com mais aqui, até que então ele me disse: eu sei que você vai me dar uma justificativa, e ela pode ser ótima. Ele nunca menosprezou as minhas explicações, nunca. Ele nunca menosprezou o que eu explicava para ele. Ele nunca diminuiu as justificativas do porquê ainda não estava dando certo. Mas não é o que me ajuda. A verdade é, ele precisava de resultado. O que adianta eu falar, mas é que, sabe... Não adiantava, não mudava nada. O mais é que não mudou nada. Mais é que não deu nada. Não trouxe dinheiro, não trouxe prosperidade, não trouxe resultado nenhum. Mais é que só serve para eu amenizar minha própria consciência da minha incompetência. E incompetência não quer dizer que eu sou inútil. Incompetência significa... Incompetência, aquilo não compete a mim. Não competia a mim. Eu tinha que aprender para aquilo passar a competir a mim. Isso é incompetência. Ó, incompetência. Incompetência é... Faltou acento, né? Vamos lá. Incompetência não compete a mim. Se eu sou incompetente é porque aquilo não compete a mim. Ponto. Não é que eu sou inútil. Mas vamos lá. Eu sei que você vai me dar uma justificativa e ela pode ser ótima, mas não é o que me ajuda. O que me ajuda é o resultado final. Israel, precisa vender, mano. Se é supervisor comercial, precisa vender. O que me ajuda é isso, é só venda. Não é o seu mais aqui. É isso que eu preciso. Me dar uma justificativa não mudou nada. Trouxe algum resultado? O meu mais é que trouxe dinheiro para a empresa? Não. Me fala o que você vai fazer para trazer o resultado. É esse o ponto. O que você... Não, vou deixar até maior. Vou deixar aqui, tamanho 36. O que você vai fazer para trazer o resultado? Vamos deixar vermelho para ficar ainda mais forte. Vermelho, ó. Me fala o que você vai fazer, Israel. Não importa, foda-se o mais aqui. Eu não quero a justificativa, eu sei que é boa. Eu sei que você está se esforçando, eu sei que você está se dedicando. Eu nunca duvidei da sua capacidade, mas o que eu quero é o que você vai fazer a partir de agora. Quando ele falou isso, foi uma virada de chave para mim. Não é o mais aqui.
Porque mais aqui sempre vai ter. A desculpa sempre vai ter. O motivo, a justificativa sempre vai ter. E às vezes é ótima. Às vezes a justificativa é sensacional. Explica tintim por tintim. Mas trouxe o resultado? Não. Então não serve pra porra nenhuma. O que você vai fazer para trazer o resultado? É isso que traz resultado. Certo? O que passou, passou. O mais aqui não vai trazer resultado. Então vamos pensar. E agora? Qual o próximo passo? O que você vai fazer? Foi isso, essa virada de chave. Tá? Novamente. Esse é o cara. Porque ele me trouxe essa virada de chave. E eu não tenho problema nenhum em falar que ele é o cara. Depois disso, sempre que ele me fazia uma pergunta, eu esperava de 5 a 7 segundos para responder. Lembra? Cadê aqui? Pessoas prósperas não têm medo do silêncio. Então, eu podia ficar de 5 a 7 segundos porque ele não estava preocupado se eu ia demorar 5, 7, 15, 1 minuto, 10 minutos para dar uma resposta. Desde que essa resposta trouxesse para ele o que eu ia fazer para trazer resultado. Então eu parava um pouquinho. Ele me fazia uma pergunta, eu parava um pouco, pensava. Normalmente eu já tinha planejado o que eu ia fazer. Mas eu pensava se aquele momento era a melhor resposta que eu podia dar. Graças a Deus eu sempre pensei muito rápido. Por isso 5 a 7 segundos para mim era o suficiente. Algumas pessoas precisarão de 15 segundos. Outros 30. Outros 1 minuto. E está tudo bem. E se você cobra, se você é líder e cobra os seus funcionários quando eles estão em silêncio para te dar uma resposta, quando eles estão pensando para te dar uma resposta, você é incompetente. Ou seja, não compete. Vai aprender a fazer primeiro. Vai aprender a admirar o silêncio. Lembra, pessoas prósperas não têm medo do silêncio. O silêncio é positivo, silêncio é bom. Silêncio significa que algo está sendo pensado, analisado. Os riscos estão sendo calculados. Isso faz parte. Ele tem que entender que quando ele está falando com um líder, ele tem riscos. Qual é o risco? O risco às vezes é decepcionar o líder ou surpreender. Os maiores riscos com o líder são sempre esses. Os maiores riscos com os líderes são surpreendê-los ou decepcioná-los. Acho que tem acento, não tem? Tem acento? Não, acho que não. Enfim. Ou surpreendê-los ou decepcioná-los. É o maior risco que você tem com seus líderes. Então, parar para pensar um pouco não vai acabar com o mundo. A empresa não vai falir por causa de 5 ou 7 segundos que você demorou para dar uma resposta. E isso era o tempo de eu pensar o que eu iria fazer para dar uma resposta positiva, uma resposta que agregasse algo, uma resposta que trouxesse algo frutífero para aquela conversa. Existe um conceito chamado estado de flow. Estado de flow. Flow. Vamos pegar aqui. Flow significa fluxo. Tá? Tem um livro chamado Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi. Se eu não me engano, o nome se pronuncia assim. Se eu estiver errado, desculpem o meu norueguês. É que... Brincadeira, nem sei de que país esse Mihaly é. Mas ele
Ele colocou, esse Mihaly, ele fala exatamente sobre isso, sobre estado de fluxo, estado de flow. Estado de flow é estar no aqui e no agora, nem no passado e nem no futuro. O passado serviu de lição, o futuro ainda não chegou, então o que eu posso estar presente no aqui e agora? Entender o aqui e agora, assimilar o aqui e agora. Né? Começar a prestar atenção em cada segundo, cada etapa. Vamos pensar de outra forma? Desfrutar o momento atual. Tem pessoas que não vivem o momento atual, que é uma prova de que talvez você não viva o momento atual. Vamos sentir o momento atual agora. Presta atenção. Agora, se você está sentado, tá? Se estiver sentado ou deitado, vamos prestar atenção. O que está tocando o seu corpo agora? Onde os seus pés estão encostados? Nossa. Onde os seus pés estão encostados? Vamos pensar agora. Onde sua mão está encostada? Alguns estão segurando o celular, outros estão talvez com a mão no mouse, a mão no teclado. Alguns estão coçando a bunda. Onde sua mão está encostada agora? Eu fico imaginando assim, nesse momento, tivesse alguém realmente coçando a bunda e ele ia falar, caraca, mano! Sabe? Ia ser muito engraçado. Realmente, se alguém tiver... Se você estava coçando a bunda nesse momento, comenta aqui embaixo, vai. Só pra me dar essa satisfação, só pra eu dar muita risada. Enfim. Eu sei, não teve nada a ver, gente, mas... a minha mente vai longe às vezes. Não que eu esteja pensando na bunda de vocês, de modo algum. Eu lembro que na época que eu jogava futebol, e às vezes o pessoal ia pro vestiário, gente. Nós íamos lá pra trocar de roupa, sabe? Às vezes ia tomar uma ducha. E era a visão do inferno ali, sabe? Um monte de bunda peluda naquele momento. Era a visão do inferno. Não quero estar pensando na bunda de ninguém nesse momento, não. Vamos lá. Onde sua mão está encostada? Eu estou imaginando alguém comentando aqui. Realmente, Israel, eu estava coçando a bunda. Outros vão falar, eu estava com a mão no mouse. Né? Israel, você acertou, eu estava com a mão no mouse. Outros eu estava com a mão no teclado. Outros eu estava com a mão no celular, mas esse provavelmente nem vai comentar, porque ele está segurando assim o celular e ele não quer parar o vídeo para ficar digitando. Aliás, comenta aqui, vocês digitam que nem eu digito fazendo aquele negocinho, sabe? Você só encosta o dedo e vai colocando a palavra, você coloca a palavra e raspa o dedo assim, e tem gente que digita apertando. Você digita como? Coloca aqui como você digita, isso é legal. Vamos lá. Onde sua mão está encostada? Onde suas costas estão encostadas? Aliás, veio uma pergunta muito legal. Quando você está em uma cadeira e está de camiseta, aliás, quando você está com as costas encostadas em uma cadeira e está de camiseta, você sente a camiseta ou a cadeira? É só uma pergunta que eu queria deixar aqui aleatoriamente. Não faz nem sentido para a aula, mas... enfim. O que você está sentindo agora, nesse momento? Alguns agora estão falando, eu estou sentindo raiva de você, Israel. Tudo bem, mas não é de sentimento que eu estou falando. Estou falando de sentir, de tato. Tato, tá bom? Esqueça, o tato. Tá? E também não estou falando do vocalista do Fala Mansa. A maioria nem sabia que o apelido dele é Tato, né? O que você está sentindo agora? Então isso é estar presente no aqui e agora. Respira. Sente o ar entrando. Solta o ar, sente ele saindo. Repara, puxa o ar e sente ele na sua barriga. Sente a barriga indo para frente. Respira lá embaixo. E solta. Agora respira aqui em cima. Sente o peito subindo, ó. Solta.
Olha só como é legal estar presente no aqui e agora. Né? Respira. Sente seu coração. Solta. Sente os seus órgãos internos. Procura pensar agora onde cada órgão está. Sente a sua mão te tocando. Cada dedo. Quando você toca no seu rosto, presta atenção no que você sente. Presta atenção em cada toque. Desde o polegar até o dedinho. A ponta do seu dedo que passa no meio do seu dedo, em cada falange do dedo. Meu caso, por exemplo, estou sentindo minha barba, está bem macia, aliás. Começa a sentir. Eu sinto o bigode, eu sinto meus lábios. Isso é estar no aqui e agora. Eu posso sentir o aqui e agora. E quando eu começo a reparar em cada detalhe do aqui e agora, eu começo a prestar atenção no que realmente está acontecendo. Se nesse momento você fechar os olhos e começar a ouvir os ruídos ao redor, talvez você ouça uma televisão um pouco mais longe, talvez você ouça um barulho na rua, um cachorro latindo, um carro passando, e você vai começar a reparar o aqui e agora. Aqui agora, se eu parar um pouquinho para prestar atenção, eu vou reparar um ventilador que está aqui perto do meu lado, uma televisão que está sendo assistida, ou talvez não assistida, mas está fazendo barulho. Eu vou ouvir talvez alguns carros passando na rua, moto passando na rua, meu filho brincando, e tudo isso eu consigo ouvir, porque eu consigo prestar atenção no aqui e no agora. Quando você aprende a adaptar, a assimilar o aqui e agora, se torna muito mais fácil você dar respostas coerentes, respostas que levem a um próximo passo. Israel, você falou que são 3 passos, você vai chegar lá? Eu vou chegar lá, calma. Os 3 passos é na hora de finalizar. Dessa vez não vai ser uma aula que eu vou começar com o primeiro passo. Tudo isso aqui é uma baita introdução para depois eu finalizar com os 3 passos. É isso. Aprenda a estar presente. Você está presente com a sua esposa e com o seu marido? Sabe? Está presente para ouvir os problemas? Para abraçá-los? Quando você abraça, você está ali? Está ali 100%? Ou está pensando em outras coisas? Para beijá-los? Beijá-lo, não beijar. Eu vou colocar abraçá-lo também. Né? Ou abraçá-la, abraçá-lo. Eu vou colocar beijá-la e abraçá-lo para separar. Né? Você está ali para conversar 100% ali? 100% ali na hora do jantar? 100% ali na hora do almoço em família? Com a sua mãe, com seu pai? Independente de você não orar mais com eles. Eu vou só deixar isso aqui em negrito para ficar bonitinho. Com a sua mãe, com seu pai, né? Nas conversas, você está 100%? Estar presente. Estar 100% ali. Estar sempre... Ali não tem acento. Ou tem acento? Não tem acento. Não tem acento. Estar 100% ali. Você está 100% ali nas conversas, nos desabafos, nas brincadeiras, nos momentos de compartilhar problemas, nas necessidades. Você está ali 100%? Com seu filho, com a sua filha, você está 100% na educação deles? Você está prestando atenção? Isso é importante. Você presta atenção no que seus filhos aprendem? No que
assistem, no que acompanham, quem eles seguem, quem são os ídolos dos seus filhos, quem eles admiram. Meu filho tem pessoas que eu não deixo ele assistir e acabou, ele não vai assistir e ponto. Não deixo. São maus exemplos, eu não deixo, e não deixo, e ele sabe que eu não deixo. Se eu pegar, ele vai ficar de castigo. É como eu ensino. Como que é o meu castigo? Eu tiro algo que ele gosta. Ele sabe disso. Por quê? Porque são péssimos exemplos, então eu não quero maus exemplos para ele, eu quero bons exemplos. Ele pode assistir vários desenhos junto comigo, eu gosto de assistir o que ele assiste, eu acompanho, eu tenho acesso à conta dele, do YouTube, para olhar os vídeos que ele acompanha. E tem coisa que eu não deixo e ponto. Por quê? Eu não deixo, eu sou chato? Também, mas não por isso. Eu não deixo porque eu quero que ele tenha bons exemplos. Tá? Um cara que eu deixo eles seguirem, eu deixo meu filho me seguir. Mesmo falando tanto palavrão, Só peço para ele não repetir. Ensino ele a não repetir os palavrões que o papai dele fala. Eu falo que ele tem toda a liberdade de falar palavrão quando ele fizer 18 aninhos. Com certeza ele vai falar antes, mas deixa ele acreditar que ele só pode com 18, pelo menos por enquanto. Deixa eu ser inocente nesse ponto, tá bom, gente? Vamos lá. Vizinho e vizinha, você sabe quem mora perto de você? Você conhece seus vizinhos? Se você passar por um aperto, você tem um vizinho para te ajudar? Se o seu vizinho passar por um aperto, ele pode contar com você? Se seu vizinho tiver uma ideia de negócio, ele vai compartilhar com você? Se você tiver uma ideia que vai melhorar a vizinhança, seus vizinhos vão te ouvir? Isso faz sentido. Se você não é ouvido pelos seus vizinhos, alguma coisa está errada. Seu pet, sabe? Seja cachorrinho, seja gato, seja... Você curte um tempo com seu pet, seu bichinho de estimação? Você brinca com o seu pet? Estar no aqui e agora também é isso. Livro. Quando você lê. Esse aqui é legal, essa pergunta é legal. Às vezes, você precisa voltar para entender o que você acabou de ler. Sabe quando você está lendo e você começa a perceber que às vezes você passou 3 páginas e você nem lembra do que você acabou de ler? Você só leu, mas você não estava ali naquele momento? Você estava tão ausente que você nem mesmo entendeu o que estava escrito naquelas páginas? Quando você lê ou faz ativamente, participando daquele momento? Vídeo, você está assistindo esse vídeo? Presente ou pensando em outra coisa?
Você está assistindo esse vídeo agora, aqui, está presente ou está pensando em outra coisa? Está pensando em outro momento? É bem simples, existem momentos no seu dia que definirão totalmente o seu futuro. Todo dia você tem algum momento que define o seu futuro. Todo dia. Ainda que seja para não fazer nada. E a definição daquele momento é que não vai alterar nada no seu futuro. Então, todo dia você tem momentos que definirão o seu futuro. Aliás, tudo que você precisa para definir sucesso ou fracasso é um instante. Um instante é o que define o sucesso de um fracasso. Vou dar um exemplo no futebol. No futebol, um instante, aquele instante do gol, pode ser o que define a vitória ou a derrota. Ah, se a bola for um palmo para a direita, um palmo para a esquerda, ou se o cara chutar e pegar um palmo para a direita, um palmo para a esquerda da bola, pode alterar totalmente o resultado do jogo. Às vezes, né, um carrinho que, em vez de pegar a bola, pega a perna do outro atleta, pode alterar totalmente o resultado do jogo. Pode ser um pênalti, pode ser uma expulsão. Às vezes, o goleiro, né, se ele der um passo a mais antes de pular, pode definir totalmente o resultado do jogo. As pessoas esperam que grandes decisões mudem o jogo dela. Não esquece o seguinte, vamos entender uma coisa. Grandes decisões, os seus concorrentes, seja concorrente em qualquer área, é o concorrente para uma vaga de emprego, é o concorrente para um concurso público, é o concorrente para uma vaga na faculdade, concorrente para melhor nota na sala, concorrente para uma namorada, para arrumar uma namorada, referente a concorrer pela paixão dela, concorrente para todas as áreas, os seus concorrentes, concorrente pela atenção da sua esposa, concorrente pela atenção dos seus filhos, concorrente a uma vaga de promoção, concorrente se você tem um empreendimento, se você é dono de uma empresa, se você é dono de um negócio, se você é uma eu-presa, é você sozinho se virando, mas é um autônomo, um profissional autônomo. Grandes decisões os seus concorrentes também tomam. Grandes decisões não mudam o resultado do jogo porque todo mundo toma grandes decisões. O que faz a diferença são as pequenas. As pequenas decisões são os detalhes que fazem a diferença. Nada é decidido na grande estratégia, e sim no detalhe. Se você acha que é a grande estratégia que define, se você já conseguiu vencer alguma coisa por conta de uma grande estratégia, e está aqui uma coisa que vai frustrar muita gente, se a grande estratégia já fez você vencer algo, você montou algo do começo e tudo surtiu exatamente como você queria, do começo ao fim, eu tenho uma triste notícia. Seus concorrentes eram fracos. Era um bando de inútil. E só por isso você conseguiu ter sucesso. Porque o sucesso é definido no detalhe. Se o seu concorrente não conseguiu também fazer uma grande estratégia, é porque ele era um inútil. Um incapaz. Tudo é decidido no detalhe. Sempre. Quantos segundos você consegue esperar para dar uma resposta? Quando alguém te fizer uma pergunta, quantos segundos você consegue parar naquele momento para responder? Esses segundos que é que vão fazer a diferença. Esses segundos são o detalhe. Para tomar uma reação, o que é uma reação? Reagir. Agir depois de uma outra ação. Isso é reação. Para tomar uma decisão, quantos segundos você espera para decidir algo? Às vezes você não precisa de muita coisa. Não fazer nada também é uma decisão. Não tomar decisão também é uma decisão. Mas o quão racional é a tomada ou a não tomada de decisão? Se você está fazendo isso racionalmente, você já calculou os riscos. Às vezes não tomar uma decisão, desde que seja de risco calculado, é a melhor decisão que você poderia tomar. Mas é necessário calcular os riscos. Da mesma forma, tomar a decisão é necessário calcular os riscos. Então vamos entender agora as 3 etapas simples para você mudar a sua vida. Primeira,
Respire, respire e respire. Nunca faça nada sem respirar antes. Preste atenção no aqui e no agora. Entre no estado de flow. Entre no aqui e agora. Esteja 100% presente. Entra no aqui e no agora. O aqui e agora é importante. 2. Entenda a consequência da decisão e entenda a consequência da sua indecisão também. Ambas geram resultado. Normalmente não é 100% dos casos, normalmente a indecisão gera um resultado negativo. Tem uma coisa que Mário Sérgio Cortella fala, que é: os ausentes nunca têm razão. Mário Sérgio Cortella costuma falar: os ausentes nunca têm razão. O que quer dizer isso? Que quem não toma decisão nenhuma não tem direito de reclamar. É simples. Quem fica na indecisão, quem fica em cima do muro, não tem direito de reclamar pela escolha de quem tomou a ação e decidiu. Isso vale também, eu acredito muito nisso, isso vale também para voto nulo. Sabe, pessoa que anula o voto, depois ela quer criticar. Mano, você anulou o voto. Você não escolheu nenhum nem outro. O seu resultado não fez porra nenhuma, não tomou decisão nenhuma. Se a pessoa tá lá, é culpa sua também. Seja um lado ou outro. Entendeu? Quem anula voto, tá? Quem anula voto é um ausente. E os ausentes nunca têm razão. Então só pelo fato da ausência já o mostra errado. Ah, não importa, mas e se os dois não prestam? Tá? É porque por algum motivo foi deixado chegar somente em duas escolhas. Vamos lembrar de uma coisa: entre o 8, sabe, o pessoal fala muito é 8 ou 80, mas entre o 8 e o 80 existem 71 números. Existem outras 71 possibilidades, mas as pessoas querem focar no 8 ou no 80. Sabe? Ah, você é muito 8 ou 80. E esquecem de todas as outras opções. Todas as outras 71 opções. 3. Calculem os riscos e depois tome uma atitude segura, sem medo de errar. Erro é sinônimo de aprendizado, omissão é sinônimo de medo. Então, vamos entender. Você não erra. Você ou acerta ou aprende. Certo? É o primeiro ponto. Isso quer dizer que você vai fazer de qualquer forma? De modo nenhum. Porque o aprendizado tem custo. Todo aprendizado tem custo. Não existe aprendizado sem custo. E às vezes o custo é alto. Então, às vezes, o que você tem que fazer é calcular os riscos. Exatamente para ou acertar ou ter o custo menor em caso de aprendizado. Fez sentido? Então, todo aprendizado tem custo. Não significa que, eu não erro, então foda-se, vou fazer de qualquer forma. Não. Se você fizer de qualquer forma, o seu custo vai ser alto. Então, você sempre aprende, mas todo aprendizado tem custo. Calcula os riscos e depois toma uma atitude segura. Por que uma atitude segura? Não fica indo e voltando, indo e voltando. Ou vai de uma vez ou não vai. Se você fica indo e voltando, você gera instabilidade nas outras pessoas também. Você gera medo nas outras pessoas. Então, ou toma uma atitude, ainda que seja errada, toma uma atitude, ou não toma uma atitude. Nunca faça as coisas pela metade. Tá? Fazer as coisas pela metade é colher o custo de não fazer e não colher o desfrute de fazer. Fez sentido para vocês, gente? Enfim, seria isso. Eu queria hoje passar uma explanação aqui sobre 3 formas de você melhorar a sua vida. Se você seguir esses 3 passos, eu deixarei, lembrando que eu deixo aqui o resumo, tá? Eu deixo aqui na descrição do YouTube. E se você seguir esses 3 passos, a tendência é que você melhore a sua vida. É muito difícil uma pessoa não melhorar, sendo que ela sempre segue esses 3 passos, sabe? Esteja presente no aqui e agora. Não tem problema, sempre esteja presente no aqui e agora.
tá bom? Entenda a consequência, calcule as consequências, tá? Da sua decisão ou da sua indecisão. Se eu decidir, qual a consequência? Se eu não decidir, qual a consequência? E depois de calcular os riscos, aí você toma uma atitude segura. Tá? Segura é com a segurança, eu vou fazer e pronto. Essa é a diferença. Tá certo? Então nos vemos na próxima aula. Até amanhã, provavelmente. Tchau, tchau.